E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo aqui bem básico sobre Core Data. Eu criei um projetinho recentemente para estudar, achei muito interessante e resolvi trazer esse conteúdo aqui, porque eu vejo pouquíssimos conteúdos, né, de Swift no geral em português, mas de Core Data eu achei pouquíssimos, acho que seria interessante. Bom, para quem não sabe, aí o Core Data é um framework da Apple aí que facilita aí o armazenamento, recuperação dos dados, né, nos aplicativos iOS. Então, tipo, apps como esse que você não quer ter acesso à internet, você quer salvar, por exemplo, você quer salvar suas tarefas, por exemplo. Você quer fechar o app, depois abrir de novo e as tarefas que você colocou ali para fazer do seu dia fique salvo no banco de dados interno do seu iPhone e não precisando assim de uma conexão com um banco de dados externo, né? Então, basicamente o Core Data nos ajuda nisso. Claro que tem muito mais coisas que eu quero passar aqui só pelo básico, que é também o que eu, o que eu consigo passar para vocês. Então, vamos lá. Como vocês viram aqui, eu vou criar a gente vai criar junto aqui um appzinho bem simples, onde a gente tem um, um campo aqui, um text field e um botão. Então a gente vai inserir aqui, por exemplo, um título de uma tarefa que é que a gente quer fazer no nosso dia, por exemplo, e a gente vai salvar ela numa lista. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, estudar, caramba, estudar Core Data. E a gente tem na lista aqui. A gente vai poder marcar ela como concluída ou não. Aqui eu ainda não apliquei essa funcionalidade. A gente vai poder também deletar e também modificar ela. O CRUD completo ali, né? Então vamos começar. Primeiro vamos começar aqui configurando o Core Data em si, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é criar o nosso arquivo que vai ser vai ter as nossas entidades, né? Então, vamos lá, vamos criar aqui um novo arquivo e a gente pode pesquisar aqui, vamos descendo aqui, ó, até a Core Data e a gente vai escolher esse tipo de arquivo aqui, ó, Data Model. A gente vai colocar um nome, esse nome a gente vai utilizar ele para a gente poder gerenciar essas nossas entidades. Então, eu vou colocar como task list container ou task list model, melhor. Beleza. Esse nosso arquivo aqui que tem essa extensão xc data model, ele vai ser onde é o nosso banco de dados basicamente. Então vamos criar aqui uma nossa entidade. Lembrando que aqui nesse nosso app, o que eu vou querer inicialmente? Eu vou querer aqui uma flagzinha para indicar se a gente completou a task ou não, a tarefa, né? E o título da tarefa. Então vamos criar esse nosso modelo aqui, clicando em Add Entity. Vamos mudar o nosso nome da nossa entidade aqui para Task. Só Task mesmo. E vamos lá. Atributos. Quais os atributos que a gente vai querer ter? A gente vai querer ter o atributo Task Title. E aqui a gente coloca o nome dela e o tipo, né? O tipo dela vai ser string, certo? E a gente quer também aqui talvez is completed, para indicar se ela está completa ou não. E o tipo vai ser um tipo booleano. Então, boolean. Basicamente até aí que a gente já criou nosso banco, vamos dizer assim. Bom, agora a gente precisa começar a utilizar ele, né? Bom, vocês viram aqui, eu estou usando SwiftUI para construir essa tela. Logo eu vou tentar trazer mais vídeos em relação a SwiftUI e vou utilizar também o MVVM. Então já vamos criando aqui a nossa
Vou criar aqui a nossa view model. Vai ser task list view model. Vamos class task list view model. Vai ser um observable object. Beleza. E, bom, basicamente aqui na view model a gente vai pegar esses dados, né? Pegar os dados que estão salvos, a gente vai adicionar esses dados, os dados no banco. Então, por exemplo, aqui as nossas tasks, né? A gente vai pegar para adicionar lá. Mas antes a gente precisa fazer algumas configurações no Core Data para a gente conseguir deixar tudo rodando direitinho. Então, uma coisa que a gente tem que fazer é gerenciar isso. Uma maneira interessante para a gente fazer isso é criando um arquivo, né, tendo uma classe para gerenciar o nosso Core Data. Então, eu vou criar aqui mais um arquivo, eu vou chamar ele de Core Data Manager. Beleza. Vamos lá, vamos criar aqui nossa classe Core Data Manager. E vamos importar aqui também, importante, né? A gente importar o Core Data. Bom, o que a gente precisa para gerenciar e conseguir acessar esse nosso banco, essa nossa entidade que a gente criou? A gente precisa de um objeto, de um componente aqui que chama NS Persistent Container. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma let persistent container. E basicamente nesse persistent container que a gente vai acessar alguns métodos que vai nos permitir fazer a deleção, salvar, fazer o carregamento, né, dos dados que estão salvos. Ele é do tipo NS Persistent Container e a gente vai inicializar ele aqui. Então vamos criar um init e esse init a gente vai inicializar ele. Então vamos lá, self persistent container, ele vai receber o que? Ele vai receber um NS Persistent Container e aqui ele pede pra gente um name. Esse name é o nome do arquivo que a gente criou com aquela extensão Data Model. Então, vamos colocar aqui o nosso, no caso, é o task list model, que é esse arquivo aqui, seria o nosso banco. Vamos fazer o que agora? A gente criou ele, agora a gente vai carregar os dados para a gente realmente ter certeza que tudo deu certo. Então, a gente dá um load persistent stars e ele nos traz aqui um completion handler com uma descrição e um erro. Então, eu vou ter aqui um description e um erro. A gente não vai utilizar eles nesse projeto. A gente no máximo que a gente vai fazer aqui é verificar o erro. Então, eu vou fazer um if let error igual a erro. Eu vou dar um print aqui, um print error loading e vou passar ele aqui pra gente ver o que aconteceu. Bom, basicamente o nosso init vai ser esse. Eu vou fazer essa classe aqui ser um singleton pra gente poder precisar ficar inicializando ela, né? Então eu vou criar aqui um static let shared e vou inicializar ela mesma. E é isso. Bom, vamos lá agora. Agora temos nossa classe aqui inicializada. Vamos fazer o quê? Vamos voltar ali agora na nossa view model e começar a arrumar algumas coisas. Bom, primeiro que a gente precisa fazer buscar os dados, né? Buscar os dados do nosso
do nosso banco. Inicialmente a gente não tem nada aqui porque a gente acabou de criar, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, nesse nosso caso, é fazer a busca. Como que a gente faz essa busca? Bom, eu vou criar um init aqui, porque eu vou precisar logo chamar um método aqui. E eu vou ter um método aqui na minha ViewModel, que vai ser o fetchTasks. E vai ser o método que eu vou buscar os dados ali do nosso banco. Bom, para a gente fazer o nosso fetch, né, o nosso request, a gente tem que acessar uma propriedade que é o viewContext. Esse viewContext, ele é uma propriedade desse persistent container. Como que a gente acessa ele? Bom, a gente pode entrar ali no Core Data Manager. Como ele é um singleton, eu chamo o shared aqui. E agora eu tenho o persistent container. Eu preciso do viewContext, então ele está aqui dentro. Como a gente vai acessar esse viewContext várias vezes, eu vou adiantar uma coisa aqui e vou criar um var viewContext, que vai ser do tipo ns-managed object context. E sempre que eu acessar essa variável, ela vai me retornar o self-persistent container viewContext. Isso aqui é só para eu não precisar ficar fazendo isso daqui. Agora eu posso simplesmente chegar aqui e dar um viewContext, que eu já tenho ele aqui para mim. Então vamos lá, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o fetch, que é carregar os dados. Então eu tenho um método aqui dentro desse viewContext que é o fetch. E ele espera um ns-fetch request result. Então a gente vai criar primeiro esse nosso request. Então vamos criar aqui let request. O que vai ser esse ns request? Vai ser um ns-fetch request. E ele vai pedir aqui pra gente um entity name. O nosso entity name é a entidade que a gente criou aqui, que é a nossa task, que tem o task title, is completed. Então, cadê aqui? ViewModel. Então vamos passar ela lá, que era task, certo? Era maiúsculo? Maiúsculo. Beleza. Agora eu posso passar ele aqui. Agora ele vai reclamar de algumas coisas. Primeiro ele vai... Opa, ele reclamou aqui que não achou no escopo o fetch request, porque a gente não importou o core data, certo? Ele vai reclamar de algumas coisas ainda, e a gente vai corrigindo aqui. A primeira coisa que ele vai reclamar é que ele é do tipo genérico, então a gente não inferiu o tipo dele. Então o tipo dele vai ser tasks, é o nosso tipo, o tipo da entidade que a gente criou, né? Beleza. E agora ele vai reclamar de mais algumas coisas aqui, a gente vai resolvendo junto, que é que esse método fetch ele pode lançar alguns erros, então a gente tem que usar o try. Então vamos fazer aqui um do, e aí vamos passar isso daqui. Opa! Vamos chamar isso aqui dentro. E a gente vai dar um catch let error. E a gente vai dar um print aqui. Error fetch. E vamos passar aqui o erro, certo? Agora ele vai falar que ele não está sendo usado. Que a gente está fazendo fetch, mas não está usando em nenhum lugar. E a gente quer armazenar esse... Opa! A gente quer armazenar esse dado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma variável para armazenar essas tasks, certo? Então eu vou criar aqui um published var saved tasks, que vai ser um array de tasks, certo? Opa. E inicialmente aqui a gente inicializa ele vazio. Agora inclusive, eu já posso vir aqui e na minha listagem, ao invés de usar essas tasks que eu criei aqui só para teste,
eu posso passar a minha ViewModel, que inclusive eu não inicializei ela aqui. Então, eu vou criar ela aqui como um Observed Object by ViewModel. Não é o certo fazer isso aqui, mas eu vou inicializar ela aqui sem injeção mesmo. Então, vamos colocar aqui. Depois a gente arrumar ela, deixar ela certinho. Agora eu já consigo passar ela aqui. Então, self-viewModel.savedtasks. Bom, como eu não tenho nenhuma task ainda, né? A minha listagem aqui ficou vazia. Inclusive agora aqui eu também posso fazer isso aqui, que é self-viewModel.savedtasks index.taskTitle. Boa. Bom, estamos fazendo aqui, mas não estamos usando. Então agora a gente vai vir aqui, então self saved tasks, e ele vai receber o nosso saved tasks e a gente vai atualizar isso aqui. Mas até o momento a gente não está chamando esse método, então a gente vai passar a chamar ele aqui no init. Então sempre que a nossa ViewModel for inicializada, a gente vai fazer o fetch aqui das tasks. Beleza, a gente carregou elas, mas agora a gente quer popular esse banco de dados, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora a parte de pegar a descrição aqui, o título que o usuário digitou e passar aqui para dentro. Passar para a nossa ViewModel e posteriormente adicionar elas e salvar essas tasks no nosso banco. Bom, agora vamos fazer a parte de salvar. A gente já fez a parte de leitura, de buscar os dados no banco. Agora a gente vai pegar o título que o usuário digitar. Quando a gente clicar no botão Add, a gente vai salvar esse dado. Então, o que a gente precisa ter aqui? Vamos ter aqui um published, uma variável para a gente armazenar o título, né? Então vamos colocar aqui um task title, que vai ser uma string, e vou começar com ela vazia aqui. Beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos criar uma função aqui para adicionar. Bom, o que a gente precisa fazer para adicionar? Basicamente, instanciar aqui, criar a referência para uma entidade, no nosso caso a task, popular ela com os dados que a gente precisa e chamar um método save do nosso ViewContext. Então vamos ver isso na prática. Então vamos criar aqui uma função, uma func_add_task. O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui a nossa task. Vamos colocar aqui new task. Ela vai ser uma task, que é o nosso objeto. Vamos lá. Task. O que ela vai pedir? Um contexto, o context. E a gente tem esse nosso context dentro do nosso Core Data Manager. Então vamos passar ali o Core Data Manager, Shared, ViewContext. Beleza. Criado, agora a gente vai popular essa nossa new task. Então, lembra que a gente tinha duas propriedades, task title e useCompleted? Vamos pegar lá. O task title vai receber o quê? O task title vai receber o self task title, que é essa nossa variável aqui.
a gente também tem o isCompleted. Eu aqui quero que sempre que eu crio uma task nova, ela inicialize como false, né? Então eu vou colocar aqui o false. Depois eu quero fazer o quê? Eu quero vir aqui nesse nosso task title e zerar ele, porque se eu não voltar ele para vazio, vai ficar salvo ali o nosso texto anterior. Então a gente vem aqui em self task title, ele vai ser vazio. E aí a gente quer fazer o quê? A gente quer salvar os nossos dados. Como que a gente salva os dados? Eu vou criar uma função aqui, que vai ser o saveData, que a gente vai chamar esse método. A gente vai chamar esse método aqui algumas vezes. E a gente basicamente vai fazer o quê? A gente vai lá no nosso viewContext, então Core Data Manager, Shared ViewContext, e a gente não tinha chamado um método aqui para fazer o fetch, buscar os dados, agora a gente vai chamar um método para salvar as alterações. Então a gente vem aqui em save. Ele vai reclamar da mesma coisa, que esse método ele pode lançar alguma coisa. Então a gente precisa usar um try. E a gente precisa colocar isso dentro de um bloco do catch. Então vamos colocar aqui um do catch. Opa. Let error. E vamos jogar tudo isso aqui dentro. Aqui eu vou dar um print. Mesma coisa, error saving. E vamos colocar o error aqui. Bom, agora o que a gente faz aqui no edge task, a gente chama esse save data. Beleza, agora a gente já tem uma boa parte já feita. O que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui no nosso task list e vamos lá. No nosso botão de adicionar, o que eu quero fazer? Agora eu não quero mais adicionar isso daqui dentro dessa variável. A gente não vai mais utilizar ela, nenhuma das duas, na verdade. Então, o que eu vou fazer? Nosso text field, ele vai ficar vinculado com a nossa viewModel, task title. O que eu quero fazer quando eu clicar no botão? Eu quero ir na minha viewModel e chamar o método addTask. Aqui agora no meu método addTask, bom, não, na verdade eu não preciso passar nada aqui. Ele está pegando minha task title agora, que ela está vinculada, ela está bindada diretamente aqui, e a gente vai, vamos fazer o teste aqui. Então eu vou colocar aqui, vamos lá, teste 1. E não foi. Não apareceu nada. Mas não apareceu por quê? Porque a gente inicializou a viewModel, a gente buscou os dados do banco, depois a gente adicionou elas no banco. Só que a gente alterou o banco, mas não atualizou a nossa visualização. Então, esse nosso vetor de tasks, ele continua vazio, porque ele fez a primeira busca, não tinha nada, mas depois eu atualizei o banco, mas eu não atualizei aqui, eu não fiz um fetch novamente. Então a gente vai fazer um fetch aqui novamente, sempre depois que a gente salvar os nossos dados. Então vamos ver agora aqui. Ó, agora como eu atualizei o app e atualizando o app aqui, ele criou a viewModel de novo, ele já puxou lá do banco. Mas vamos testar aqui agora com uma nova task. Então vou colocar aqui um teste 2 e agora sim ele tá atualizando. Vamos fazer agora a gente já tem a leitura, a gente já tem a adição, né? A gente está colocando coisas novas no banco. Vamos fazer agora a parte de modificação, né? Vamos fazer que tipo de modificação? A modificação de quando a gente clicar aqui no toggle, fazer com que ele mude de estado, né? Que ele fique marcado. Eu só vou ver se o vídeo tá indo certo aqui, se eu não tô falando mutado até agora.
Bom, galera, vamos fazer a parte de atualização, então. Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, sempre que a gente clicar aqui em algum desses círculos, a gente vai fazer uma atualização no banco. Vamos vir aqui na nossa view model, vamos criar aqui uma função que vai ser o funcIsCompleted toggle. A gente vai passar um index, né? Vai ser int, e a gente passa, vamos fazer aqui. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero agora encontrar a minha task que eu cliquei no botão e mudar o isCompleted dela, fazer um toggle, né, de positivo para negativo ou negativo para positivo. Então eu vou acessar o meu saved tasks aqui no meu index que eu recebi e eu vou acessar aqui a propriedade isCompleted e vou dar um toggle. Bom, eu alterei isso, mas eu alterei aqui. Agora eu quero salvar esses dados. Então o que eu faço? Eu venho em self, chamo o nosso save data, por isso que eu criei ela separado, porque a gente sempre vai chamar ela. E o nosso fetch também, que está separado. Eu vou chamar o fetch para a gente atualizar todos os nossos dados. Bom, agora eu preciso passar para cá. Isso daqui. Vamos lá. Aqui o nosso image size, ele está sempre pegando aqui uma imagem padrão. Mas eu quero que ela mude um pouco, que ela passe a ficar, a olhar para a nossa view model, para o index específico das tasks, do vetor de tasks. Se for true, eu quero um checkzinho aqui, eu quero um risquinho aqui para indicar que ela tá marcada. Se não, eu quero essa imagem de círculo aqui, como se ela não tivesse marcada. Então, como a gente vai fazer? A gente vai acessar aqui o self view model, a gente vai na nossa save tasks, a gente vai passar o nosso index aqui do nosso for each, né? E eu vou acessar o isCompleted. Bom, eu vou fazer um if ternário aqui, um operador ternário. Então, se isso for true, eu quero a imagem checkmark.circle. Caso contrário, só a imagem circle. Beleza, vocês vão entender agora o que isso está fazendo. O que eu quero fazer? Agora eu quero chamar nosso método isCompleted da nossa view model, isCompleted toggle, e eu vou passar um index, que é o index. Bom, agora o que a gente está fazendo? A gente está, quando a gente clicar em alguma task na imagem, a gente vai chamar o método, que é o isCompleted toggle, passando o index. A gente vai alterar o isCompleted de true para false ou de false para true. Vou salvar o nosso dado e aí depois eu vou atualizar eles, certo? E aqui eu fico observando. Se o index da minha task em específico for true, vai ser um checkmark circle. Caso não, vai ser um círculo, só um círculozinho. Então eu vou pegar aqui a primeira task e vou marcar. Quando eu cliquei aqui, ele fez toda aquela alteração e já refletiu. Lembrando que eu estou fazendo isso com o SwiftUI, que é tudo mais reativo. E agora eu tenho simplesmente aqui, consigo marcar e desmarcar as nossas tasks. Beleza? Mais uma etapa concluída aí. E agora a gente vai fazer a última parte do CRUD, né? Que seria a parte de deleção. Então a gente vai deletar essas tasks uma por uma. Eu optei por usar aqui o onDelete. Então, o onDelete aqui, eu tenho aqui do SwiftUI de uma maneira mais
mais simples de fazer essa deleção nas listas. Então eu tenho aqui um onDelete e eu posso executar aqui algum método, que é o método que a gente vai criar agora para fazer a deleção aqui das tasks, certo? Então vamos criar aqui o método funcDeleteTask. Vou passar aqui um index7, que é um index que, aqui no SwiftUI, ele passa quando a gente passa aqui no onDelete. Bom, esse index7 aqui, são vários index. Como a gente vai estar deletando um por um, a gente vai verificar aqui o primeiro index7. Então a gente vai fazer um guardlet index aqui para validar ele. Index7.first else return. E bom, agora a gente tem um index element aqui. A gente não está falando que a gente não está usando, mas a gente vai utilizar ele agora. Bom, vamos pegar aqui a task que a gente quer deletar. A gente tem um index, então a gente sabe qual task que a gente quer deletar. Então eu vou criar aqui uma task, que vai ser a nossa saved tasks, index. Beleza, criamos aqui, pegamos aqui a nossa task. Agora, a mesma coisa, eu vou acessar o viewContext e vou procurar aqui por um método de deleção. Então, vou vir Core Data Manager, Shared, viewContext, e agora eu vou ter, além do método fetch do save, eu também tenho o delete. E ele pede um objeto que é a nossa task. Beleza? Agora a gente faz o de sempre. A gente salva o nosso dado e atualiza ele. Vocês vão entender um pouquinho mais do index7 a hora que eu chamar ele aqui. Então eu vou vir aqui self-viewModel e vou chamar o deleteTask. Ele já infere isso daqui para mim. Então, inclusive, eu posso vir aqui e apagar isso daqui. No onDelete ele já passa esse index para mim. Agora a gente pode fazer isso aqui, ó. A gente pode só arrastar e apagar. Então eu vou apagar aqui o teste 2 e pronto, ele está apagado. Vou apagar o teste 3. Também está apagado. Vamos testar ele aqui no simulador. Vai ficar um pouco mais tranquilo para vocês entenderem agora como que funciona, como que ficou. Então, vamos lá. Abrimos nosso app aqui. Vamos colocar ali teste 1, teste 2, teste 3. Agora a gente simula que a gente fechou o nosso aplicativo, certo? E depois a gente quis abrir de novo. Então, eu acho que é Core Data YouTube. Pronto. Ele está salvo, ele continuou salvo, mesmo a gente fechando o aplicativo. E a gente não tem nenhum acesso à internet aqui. A gente não fez não puxou nada de nenhuma endpoint, por exemplo, de nenhuma API. Esse dado, ele está persistindo dentro do nosso aparelho. Então, agora a gente pode continuar fazendo aqui as nossas alterações. Eu posso marcar o 2, o 1 e o 2, e o terceiro eu posso vir aqui e apagar. E posso fechar o aplicativo, por exemplo, de novo. Abrir ele, que ele vai estar salvo. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado o vídeo e tenha servido para ajudar vocês um pouco, entender um pouco mais. Se tiver alguma dúvida aí, deixem no comentário. Eu sei que eu tenho muita coisa que eu posso melhorar aqui no código, muitas coisas mesmo. Mas podem deixar nos comentários aí o que eu poderia estar fazendo diferente, se eu falei alguma coisa errado. O canal também serve para isso. Mas é isso, valeu para quem assistiu até agora. E é isso, falou!